No princípio de tudo, Augustus Nicodemos. A mensagem de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 11 para a igreja de hoje, Vida Nova. Ler o reverendo Augusto é, na verdade, como ouvi-lo, e isto de forma cativante e edificante. Ler e estudar esse comentário de Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11 e deixar-se levar pela profundidade teológica, precisão exegética e aplicabilidade impressionante com que o autor expõe o texto bíblico. Como fica evidente nessa obra, Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 é palavra de Deus inspirada e historicamente precisa. Que retrata o começo cronológico de todas as coisas, bem como o padrão divino para todas elas. Trata-se tanto sobre como Deus criou, quanto sobre a forma com que, ao longo da história da redenção, seus padrões estabelecidos no Gênesis continuam sendo seu modo de atuação no mundo e a forma com que ele se relaciona com seu povo eleito, de Adão e Eva aos dias de hoje. Éder Cardim, chanceler das Escolas Teológicas da Palavra da Vida Brasil, pastor colaborador da Igreja Batista Nova Aliança, em Ribeirão Preto, e autor de hermenêutica, do curso Vida Nova de Teologia Básica. É verdade, sem Gênesis o resto da Bíblia não faz o menor sentido. Mas para que o livro dos começos seja de fato útil, é preciso que nos seja explicado de forma clara, fundamentada, confiável, coerente e aplicável. Pois é exatamente o que nos apresenta Augusto Nicodemos nesse volume dessa série, já consagrada de sermões escritos. O leitor certamente se sentirá abençoado e fortalecido ao ler essa obra, e o pregador se sentirá encorajado e inspirado por meio deste comentário a expor e anunciar a palavra dos começos com novo fervor e paixão. Valdemar Crocker, editor de Edições Vida Nova e pastor colaborador da Primeira Igreja Irmãos Menonitas, Boqueirão, Curitiba. No princípio de tudo, Augusto Nicodemos, princípio de tudo, Vida Nova. Para Samuel e David, filhos da promessa. Sumário. Prefácio. Introdução. Capítulo 1, no princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Capítulo 2, haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3 até o versículo 13. Capítulo 3, a imagem e semelhança de Deus. Capítulo 1, do versículo 14 até o 31. Capítulo 4, o descanso de Deus. Capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. Capítulo 5, a criação do homem. Gênesis capítulo 2, do versículo 4 até o 17. Capítulo 6, a criação da mulher. Capítulo 7, a queda do homem, a serpente e a mulher. Capítulo 9, Caim e Abel. Capítulo 10, a linhagem de Caim e Sete. Capítulo 11, a descendência da mulher. Capítulo 12, a corrupção geral da humanidade. Capítulo 13, Deus anuncia o dilúvio. Capítulo 14, Noé entra na arca. Capítulo 15, o dilúvio. Capítulo 16, Noé sai da arca. Capítulo 17, as ordenanças do novo mundo. Capítulo 18, os filhos de Noé. Capítulo 19, o catálogo das nações. Capítulo 20, a Torre de Babel. Capítulo 21, o início da história de Abraão. Considerações finais. Então esse foi o sumário do livro No Princípio de Tudo.